Boa tarde, queridos irmãos. Estamos gravando esta mensagem diante do quadro que vivemos, já que não podemos nos reunir, estamos transmitindo através desta gravação. Quero direcionar esta mensagem aos membros da Igreja Batista Bíblica Salem, a pessoas das quais Deus me deu a responsabilidade de cuidar. Então quero transmitir essa mensagem como um conforto para aqueles que creem em Deus. Quero usar um texto do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada neste mundo pode fugir do controle do Deus soberano. Ele é Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Para o humano, a situação pode parecer difícil. Para Deus, tudo é possível. Então, quando para a humanidade a situação está fora do controle, saiba que para Deus não. Nada pode fugir do controle daquele que é soberano, que é dono de tudo e de todos. Foi nesse sentido que Paulo escreveu esse verso. Ele diz: por mais difícil que esteja a situação, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos até não entender o momento, podemos não compreender as decisões dos governantes, as decisões dos líderes, mas precisamos compreender a palavra de Deus, que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso me faz lembrar a história de Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. De repente o inimigo atacou aquela vida. E ele atacou com a permissão de Deus. Deus permitiu. Jó, que tinha um poder de liderança, um poder aquisitivo alto, de repente perdeu tudo. Jó chegou a perder a própria família. Ao olhar humano, o julgamento humano, iríamos condenar aquele homem, como os amigos fizeram. Mas o soberano estava no controle da situação. Jó, quando foi interpelado diante daquela situação, ele diz: Deus deu, Deus o tomou. Tudo pertence a Ele. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. Então devemos compreender que, olhando para a passagem de Jó, o soberano não perdeu o controle da situação. Precisamos entender que este vírus não tirou o controle da situação do soberano. Ele continua no controle total. Ninguém pode mudar os planos de Deus. Ninguém pode mudar os desígnios do Senhor. Os planos de Deus são perfeitos e Ele ama a humanidade. Ele tem propósitos com esse acontecimento. Na vida de Jó, ele foi acusado até pelos amigos, mas Deus deu em dobro tudo a Jó. Quando terminamos aquele livro, encontramos as bênçãos de Deus em dobro, tudo. Uma família, as riquezas, as bênçãos de Deus vieram dobradas. Esta tempestade que passamos no momento, ela vai findar. E as bênçãos de Deus virão em dobro para todos aqueles que creem. Confie na palavra do Deus Criador. Não subestime, não duvide. O Criador continua sendo soberano, que Ele não pode deixar de ser, e no controle de toda a situação. Queria dizer a você, aproveite esse momento para ler aquele bom livro que está na estante guardado. Aproveite esse momento para colocar a leitura em dias, a leitura bíblica. Talvez por algum motivo atrasou. Aproveite esse confinamento onde as famílias estão reunidas. Veja o propósito de Deus, como é difícil unir as famílias. E agora
por força maior, todos estão confinados nos lares. Não perca tempo. Entenda, nós estamos confinados nos nossos lares, mas o relógio ele não parou. O tempo continua. O nosso corpo continua ainda no processo divino. O corpo não pode parar, o andamento do tempo não parou. Então aproveite esse tempo com sua família no seu lar. Aproveita para rever aqueles pontos que precisavam ser tratados, mas que o trabalho que nós não podíamos deixar, que tanto era prioridade na vida, agora ficou para segundo plano. Precisávamos trabalhar para colocar o sustento no lar. Esta era a alegação de muitos. Neste momento, o trabalho ficou para segundo plano. Deus te colocou de volta no local, no lar, onde devemos gastar um bom tempo da nossa vida. Então aproveita este momento para relembrar coisas boas que aconteceram com você no decorrer da vida. As notícias, noticiários, jornais, revistas, os meios de comunicação estão dando notícias ruins. Talvez desligue um pouco a TV e ouça mais o que Deus tem a falar com você diante de todo esse confinamento. Aproveita para meditar. O que eu vou fazer depois desse confinamento? Olhe, muitas vezes nós olhamos para o tempo e apresentamos aquela velha desculpa: não tenho tempo. Desafio muito a igreja a começarmos novos estudos. Veja nesse momento que você conseguiu arranjar tempo, mesmo por força maior. Você foi obrigado a parar. Quando esse confinamento passar, quando esse vírus passar, o que você vai fazer depois? Será que Deus não te despertou, talvez com uma passagem como essa de Paulo? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez Deus esteja te mostrando que você deveria buscar mais tempo para fazer o estudo da palavra de Deus. Talvez Deus está te mostrando que todo aquele tempo que você arranjava desculpa de não ter, todos temos 24 horas, agora você tem tempo sobrando. Então pense quando esse confinamento terminar: eu vou continuar sem fazer nenhum estudo bíblico? Ou eu vou permitir que Deus me use para fazer um estudo da palavra de Deus? Eu lembro de outra passagem bíblica do nosso irmão Daniel, quando ele foi jogado na cova dos leões. Ao olhar humano, ele parecia ser derrotado naquele instante. No olhar divino, não. No plano divino, não. Ele estava guardado por Deus. Eu acho que está. Está chovendo bastante aqui em Salvador e o vento estava dando uma interferência. Voltando, Daniel, ele, quando foi jogado na cova dos leões, ele continuou na sua obediência a Deus. Nem as leis do Estado mudaram o plano de Daniel em seguir a Deus. Não estou contrariando nada, a Bíblia nos diz que devemos obedecer às leis. Isso que estamos fazendo. Mas o inimigo pensava ter vencido Daniel. Isso não ocorreu. Daniel passou aquela noite na cova e Deus guardou Daniel. No dia posterior, ali estava Daniel intacto. Deus fechou a boca daqueles leões. Deus controlou a fúria daqueles animais. E Deus não deixou a fúria daqueles homens inimigos vencer o servo dele. Mas naquele instante, aqueles homens que tanto tentaram destruir Daniel foram lançados na cova. E os leões estraçalharam eles e os familiares. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribuiu na vida de Daniel. Tudo contribuiu na vida de Jó. Porque eles serviam ao Senhor. Eles viviam pela fé.
eles creram, eles acreditaram. É o que nós precisamos nesse momento, irmãos. Direto aos irmãos da Igreja Salem, eu queria pedir tua ajuda. A todos os irmãos que trabalham nesse momento, nesse sistema de serviço informal, eles vão passar por grandes dificuldades. Tudo está parado. E eu queria viver, irmãos, aquele período da igreja primitiva. Aquele momento em que todos dividiam o que tinham. E eu queria te desafiar, como família, como filho de Deus, a ajudar aos que mais precisam nesse instante. Alguns de nossos irmãos talvez passem por dificuldade maior, não nesse começo, mas nos próximos meses, abril, maio, serão meses difíceis. E aí nós devemos realmente viver e aprender o que é a solidariedade. Olhar para o irmão, olhar para o próximo e ajudá-lo com aquele amor que Cristo tanto nos ensinou, o amor verdadeiro. O amor de entender que ninguém está livre de ser contaminado por esse vírus. Não há dinheiro que possa livrar o cidadão de ser contaminado por esse vírus. Não há meios a não ser isolamento. Mas entendendo que eu posso ajudar os demais irmãos que vão passar por dificuldades diante desta luta. Eu desafio a vocês, os membros da Igreja Batista Bíblica Salem, a viver aquilo que a Bíblia nos ensina, a entender que este vírus nos está trazendo de volta aquilo que a igreja viveu no começo. Todo mundo unido, com um único propósito, com a única visão. Ninguém era melhor do que ninguém. Todos eram iguais. Deus está quebrando o orgulho, a soberba de uma sociedade que estava dominada por esse poder de Satanás. Deus está trazendo de volta o amor, a unidade, as famílias. Entenda isto e viva isto. Estaremos alguns dias, talvez semanas ou meses distante, sem um abraço, sem um aperto de mão. Mas a Bíblia, através do apóstolo Paulo, diz que em espírito estamos perto uns dos outros. Então pedimos para aqueles que usam as redes sociais, estaremos transmitindo mensagens todos os cultos. Estaremos gravando e transmitindo nos horários. Terça-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30, domingo às 9 horas e à noite às 18 horas. Estaremos passando a palavra do Senhor enquanto todos estiverem em confinamento. Ajude aqueles que têm mais dificuldade com as redes sociais. Ajude a conseguir assistirem no notebook, no celular, talvez até na televisão. Todo esse sistema tecnológico que existe hoje dá para transmitir na televisão. Por enquanto estaremos passando pelo Face. Se Deus permitir, passaremos pelo YouTube também. Vamos ver a melhora nesses dias. Mas ajude uns aos outros. Faça como se você estivesse na casa do Senhor. Reúna a família, assista o culto ali naquele momento, estude a palavra de Deus. Tente aproveitar esse momento para estar mais perto com a família, na palavra de Deus. Deus tem propósito com tudo isso. O Criador não faz nada em vão. Essa tempestade vai passar. Quais serão os resultados desse vírus para o povo de Deus? Não na questão da contaminação, mas na questão da lição que ele vai deixar para cada um de nós. O que eu vou aprender com esta lição que Deus trouxe para toda a humanidade? Vai passar mais uma enfermidade em vão? Não. Veja o propósito que Deus tem para mim e para você. Eu desejo a todos proteção nesses dias. Minha oração é que nenhum de nós da igreja venha se contaminar. Também estou orando pelos de fora. Vejo que é algo impossível não contaminar alguns, mas estou rogando a Deus livramento. Estarei me deslocando para as gravações esses dias. Orem por nós, orem pelo irmão Giovanni, está conosco. Pastor Fábio e alguns outros estarão nos ajudando, nos auxiliando também. Não sei quantos dias vamos ficar confinados,
mas peço ajudas de todos vocês em oração, em dedicação à obra do nosso Deus. Nos grupos da igreja estarei passando informações. Algumas perguntas estão surgindo, estaremos respondendo no grupo. Mas guarde esse texto da palavra de Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vou terminar com oração, clamando a Deus por sua vida, te pedindo proteção e pela lição que Deus quer deixar para cada um de nós com este vírus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grato sou, Deus, pela oportunidade de estar falando do Teu amor através de uma transmissão. Obrigado a Deus pela tecnologia, pelo avanço, mas nos ajude a entender, Pai, os motivos. Não podemos, ó Deus, dar aquele aperto de mão, aquele abraço. Não podemos nos reunir, Deus, nesse momento para cultuarmos ao Senhor. Mas devemos fazer isto, ó Pai, aonde nos encontramos. As famílias reunidas. Por isso, ó Deus, abençoa cada um, Pai. Que essa mensagem, ó Deus, venha confortar os corações. Como Jó, como Daniel. Parecia impossível a situação, parecia a vitória do inimigo. Mas o Senhor mostrou o Teu poder. Mostrou mais uma vez que o Senhor é um Deus soberano e que nenhuma situação pode fugir do Teu controle. Ó Deus, guarda o Teu povo. Guarda o Teu povo, ó Deus, de ser, ó Pai, de alguma maneira contaminado por este vírus. Guarda o Teu povo, ó Deus, nesse momento em que, ó Deus, a sociedade está parada, as escolas, o trabalho. Alguns dos irmãos passarão por dificuldades maiores, ó Deus. Que aqueles que o Senhor deu uma bênção maior possam, neste momento, sentir no coração o toque vindo do Senhor para uma ajuda, ó Deus. Talvez possamos procurar, Deus, perguntando às pessoas que estão passando por maiores dificuldades. E que assim como ensina a Tua palavra, possamos juntos, ó Deus, unidos, ajudarmos uns aos outros. Ajudarmos, ó Deus, até o fim desta tempestade. Sabemos que ela vai passar. Que possamos guardar a lição para nossos dias, para os nossos filhos e netos. Obrigado, ó Deus, e ajuda-nos que possamos conseguir transmitir os próximos cultos. Que tudo concorra para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.